Usa o teu servo, Pai, para a honra e glória do teu nome essa noite, Pai. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento para a tua palavra, Pai. Assim, Deus, é que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém. Graça e paz, igreja, tudo bem? Glória a Deus. Quando o pastor Paulo me convidou, eu não tinha visto o banner ainda, né? Depois ele me convidou, depois ele confeccionou o banner ali. E aí eu falei assim para ele: pastor, eu tô me sentindo luva de pedreiro. 4 pastores vão ministrar aqui, todos eles gabaritados. O que vai vir na próxima quinta-feira é um menino que eu conheço, o pastor ali da Viva. Conheci ele quando ele não servia a Jesus ainda. Eu tenho acompanhado assim meio que de longe a transformação, o chamado ministerial, a capacidade que ele tem para ministrar a palavra. A gente conhece também outro pastor lá da Isara. Enfim, mas assim, Deus usa aqueles que têm um pouco mais de gabarito. Deus usa os homens iletrados como eram os apóstolos. E isso é o legal da igreja. A igreja, ela nivela todos, aqui não tem nenhum maior do que ninguém. Amém? Glória a Deus, feliz pelo convite, pela confiança, pastor. E o tema é uma coisa muito boa de se falar. Somente Jesus. Como é bom falar de Jesus, na verdade, somente Cristo. E essa tarde, enquanto eu estava no meu trabalho e ali fazendo as minhas atividades e também orando, pedindo a direção de Deus, eu pedi para o Senhor, não quero ser um professor, não quero ir lá falar de contexto histórico, falar sobre o pilar, sobre tudo aquilo que a importância que teve a reforma para a igreja. Eu sei que vocês vão ouvir bastante aqui. Eu vou deixar isso para quem tem mais bala na agulha do que eu falar. Eu tenho certeza que ao longo desses próximos temas, eu sou o terceiro vim aqui, né? Vocês vão ouvir falar bastante sobre o contexto histórico. Mas o que sabemos, a certeza que a gente tem é que depois de Atos, depois que aconteceu o Pentecoste, a reforma protestante, sem dúvida nenhuma, foi um marco na igreja. Depois de Atos dos Apóstolos, depois de Atos 2, foi algo, talvez foi o ato mais importante que aconteceu na história da igreja. Lutero, eu tenho dito nas rodas de conversa e algumas vezes nas ministrações, nós não só precisamos de um Lutero nos nossos dias, nós precisamos de uma geração com a coragem, com a santidade, com ousadia e com o conhecimento de Lutero. Não basta ter só a coragem que ele teve e nem ter, enfim, só o impulso que ele teve para bater de frente todo o sistema. A gente sabe que não era como hoje, era um negócio muito mais pesado, né? As pessoas morriam literalmente, quem se levantava contra aquilo ali era um ato que, com toda certeza, se não fosse a graça de Deus, ele teria morrido. Mas Deus escolheu ele como o pai da reforma, como um homem muito importante para a história. Ele, ao longo dos heróis da fé, tem um livro, né, que fala sobre os heróis da fé. Ele está lá, e eu tenho certeza que lá no céu, quando a gente se encontrar com ele, ele vai estar no mesmo patamar dos demais que ficaram na história da igreja, assim como estão os apóstolos. Ele foi um homem, eu vejo algumas características na vida de Lutero, eu vejo na vida de Paulo. Enfrentou a perseguição, enfrentou tudo que tinha que enfrentar, e eu me inspiro muito, sabe? Mas não adianta querer ser o Lutero, e como diz um pastor que eu acompanho, ele diz assim, não adianta tu querer ser o Lutero, ter a coragem dele, mas tu não ter o conhecimento que ele tinha. Não adianta querer ser um Lutero, não concordo com algumas coisas, agora eu vou alugar uma igreja, vou fundar uma igreja, e tu fala problema, fala tóxico. Meu irmão, Lutero era um cara gabaritado, era um cara com conhecimento cultural, ele sabia o que ele estava fazendo. E apesar das pessoas dizerem que ele não queria a divisão da igreja, mas estudando um pouco e tendo um pouco de conhecimento, eu acredito piamente que ele foi um risco calculado. Ele sabia que ia acontecer uma divisão, ele sabia disso. Não sabia o tamanho do que ia acontecer, mas eu tenho certeza que tenho quase certeza que ele sabia que ele seria excomungado, que ele seria expulso. E ele sistematizou
tudo aquilo que ele leu, que ele aprendeu, ele colocou esses 5 pilares que são muito importantes para a nossa fé. Somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a glória, a Ele a glória. São pilares que são fundamentais para que a gente possa permanecer firme naquilo que Jesus nos ensina, naquilo que o Evangelho nos ensina. Amém? Meus irmãos, eu queria abrir essa ministração aqui, depois dessa breve introdução, usar uma passagem de um livro que eu iniciei a leitura, que fala sobre as 20 bases da fé cristã. É um compilado, assim, é um resumo da teologia sistemática de Wayne Grudem. E ele vai dizer o seguinte a respeito de Jesus. Na pessoa de Jesus, Deus entrou fisicamente em nosso mundo. Um Deus infinito veio viver no mundo finito. Aquele que conhecia exatamente como as coisas deveriam ser, chegou a lugares onde as coisas obviamente não eram. Em Jesus, Deus e o homem tornaram-se uma pessoa, um ser diferente de qualquer outro que o mundo já viu ou jamais verá. Jesus Cristo era e para sempre será totalmente Deus e totalmente homem, numa só pessoa, e essa pessoa mudou o curso da história para sempre. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. E para nós mantermos essa linha de raciocínio e crer que somente Cristo é o suficiente para as nossas vidas, nós devemos partir desse princípio. Ter a total certeza que Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. Se nós não tivermos essa certeza, a nossa fé nele vai ser uma fé falha, uma fé rasa. E nós vamos precisar de algumas coisas para nos ajudar a nos santificar, a nos purificar, a nos salvar. E nós vamos ver aqui o que as Escrituras nos ensinam. E que se for dessa maneira, nós não alcançaremos a salvação. Se não for somente Cristo, não alcançaremos a nossa salvação. Se não for somente Cristo, nós não alcançaremos a restauração da nossa família. Nós não vamos vencer as trevas. Nós não vamos vencer as dificuldades. Porque Jesus Cristo, ele é suficiente para a gente passar por cima disso tudo e vencer tudo isso. Mas devemos partir desse princípio. Ele é 100% homem e 100% Deus. Amém? Glória a Deus. Quero pedir aos irmãos que abrem lá em Colossenses, no capítulo 2. Vamos ler do verso 6 ao 10. Colossenses, capítulo 2, do verso 6 ao 10. Para a gente falar de Jesus, eu acredito que não há outro livro no Novo Testamento melhor do que Colossenses. Colossenses é a carta mais cristocêntrica de Paulo. O centro dessa carta é Jesus. E assim precisa ser na nossa vida. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 10 vai dizer o seguinte: E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Olha que maravilha isso aqui. Você está completo em Cristo Jesus. Vocês que têm a fé e que estão
continuando nessa fé, vocês são completos em Cristo Jesus. Você não precisa de mais um amuleto, você não precisa de mais acrescentar mais alguma coisa. Somente Cristo é suficiente para a tua vida. Se você permanecer nele, se você crer nele e permanecer nele, ele é suficiente para a tua vida, para a tua transformação. Por isso que nós precisamos seguir um conselho de Paulo e mergulhar e nos aprofundar as nossas raízes, e então transbordaremos de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Precisamos nos debruçar sobre a Escritura e conhecer mais sobre Jesus, se queremos ter uma fé fortalecida. E somente isso é suficiente, somente Jesus é suficiente para a tua vida. Meus irmãos, para Paulo, Jesus era o centro de tudo. Olha só o que ele vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 2 e no verso 2. Olha só. Pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Olha só, vou repetir. Pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. O centro da pregação de Paulo, o centro da vida de Paulo era Jesus, aquele que foi crucificado. E isso era suficiente para, transformar a vida daquelas pessoas ali de Corinto. Olha, eu vou esquecer de tudo, eu vou esquecer da facilidade que eu tenho de me comunicar, eu vou esquecer da minha sabedoria. O que me interessa é apresentar Jesus Cristo crucificado para vocês. Isso vai ser suficiente para que vocês possam se fortalecer cada vez mais, para que vocês possam permanecer em Deus cada vez mais firmes em Deus. Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo é suficiente. Nós, os homens, nós temos uma facilidade enorme, pastor, de querer, ilustrar, assim, de querer colocar mais coisas. A gente gosta de se iludir, parece que a gente gosta, parece que o simples não nos atrai, mas o Evangelho, ele é simples. Basta crer em Jesus, permanecer nele, e você será salvo. Deus resumiu tudo na pessoa de Jesus Cristo, para não ter dúvida nenhuma, para não ter nenhuma dúvida no teu coração, para tu poder usufruir da plenitude de Deus. Ele resumiu tudo na pessoa de Cristo, e somente isso é suficiente. Parece que isso não nos atrai, parece que isso não enche os nossos olhos, e ao longo da história foi assim. Por que Deus levantou Lutero? Porque Jesus não era mais suficiente para salvar. Ele se levantou mais contra a igreja, porque eles estavam cobrando indulgência. Isso revoltou ele. E é por isso que eu digo que a gente tem que ter o espírito de Lutero. Nós temos que ser revoltados quando a gente está num ambiente onde a Escritura Sagrada não é mais obedecida. Nós temos que ter essa coragem que ele teve. E aí, com o passar do tempo, 506 anos depois, nós precisamos não mais de um Lutero, mas de uma geração de Lutero, que ama o simples, que mantém uma fé simplificada, que não busca algo novo, mas que se contenta em Cristo Jesus e que sabe que Ele é suficiente. É por isso que esse tema tem que ser, sim, levantado de novo. É por isso que nós temos que trazer para cima dos púlpitos da nossa igreja. Eu tenho dito, o grande inimigo, o inimigo silencioso da igreja, se chama o politicamente correto. Isso invadiu os nossos púlpitos. E as pessoas estão deixando Jesus de lado, aceitando algumas coisas, algumas doutrinas erradas. Estamos ensinando o povo, falando como igreja, apresentando um Jesus customizado para as pessoas, um Jesus adaptado para a realidade das pessoas. Não é assim. Nós precisamos voltar a esse princípio. Precisamos levantar essa bandeira de que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, sim, para transformar. Precisamos ser como Paulo, colocar Ele no centro de tudo, no centro da nossa pregação, no centro da nossa vida, e ter fé que somente Ele
tem o poder e tudo que a gente precisa para salvar, não só a nossa vida, mas a nossa família, os nossos, aqueles que Deus nos deixou a responsabilidade de conduzir. Amém? Apenas Jesus Cristo é o nosso meio para a salvação. Apenas Jesus Cristo é o nosso meio para a salvação. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Há um só Deus, há um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus, o homem, Jesus Cristo. Vou repetir. Há um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Jesus Cristo. Ponto final. Não, mas eu preciso de alguém, mais alguém. Jesus precisa de uma ajuda de mais alguém, mais um intercessor. Jesus não precisa de mais ninguém para ajudar ele. Ele é suficiente. O sacrifício dele foi suficiente. Ele é o nosso mediador entre Deus e nós, e a humanidade. Não precisa da ajuda de Maria, não precisa da ajuda de Pedro, não precisa da ajuda de Paulo. Não, Jesus é suficiente. E ponto final. Não é Maomé, esse depravado, não é. Não precisa de Buda, não precisa de outro, não há salvação fora de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador entre Deus e a humanidade. E ponto final. Não adianta querer achar um jeitinho para ser mais inclusivo, não. Não é em Maomé que as pessoas vão achar salvação, é em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. Não é em Maria, não é numa religião idólatra, é em Cristo Jesus. E Ele é suficiente. Eu tenho saudade, eu não sou saudosista, mas eu tenho saudade dos pastores das antigas, que não tinham medo de levantar isso. Não, mas veja bem, olha só, lá fora, não, tem algumas coisas boas. Não, toda e qualquer religião fora do cristianismo é de origem demoníaca e não traz salvação. Somente Cristo salva. Somente Cristo salva. E Ele é suficiente. E Ele é suficiente. Somente Cristo é o mediador entre Deus e a humanidade. É isso que a Escritura nos ensina. E é nisso que nós temos que permanecer. É nisso que se baseia a nossa fé. Nesse Jesus poderoso. Nesse Deus que se entregou, que é um Deus infinito, que se fez carne, que se entregou por mim e por ti. E que não precisa de ajuda, porque o sacrifício dele foi suficiente. Aleluia! Se nós não cremos assim, se nós acreditarmos a salvação em alguma outra coisa, o sacrifício de Jesus não é mais suficiente. Ele vai precisar vir aqui e se crucificar de novo, e ser crucificado de novo, e se entregar de novo. Somente Cristo, somente Cristo, somente Ele salva, somente Ele é o mediador entre Deus e a humanidade. Ah, mas vão se levantar contra, vão nos chamar de intolerante. Nós somos intolerantes e ponto final. Nós somos intolerantes à nossa fé. Lá em Apocalipse diz: ai de ti que tolera Jezabel, ai de nós se tolerarmos outras doutrinas que pregam que Jesus Cristo não é suficiente. Ninguém está aqui falando para bombardear ninguém, ao contrário, nós não ensinamos isso. Nós ensinamos que nós devemos amar assim como Jesus amou. E o mundo odeia isso, meu irmão. O mundo odeia. Basta você ser contrário, basta você se posicionar firme contra a mentira. As pessoas vão se odiar porque elas não conseguem viver sem mentir. Esse é o padrão de Deus. Quando alguém vir se levantar contra a tua vida, tu der a tua outra face, as pessoas vão te odiar por essa postura. E foi isso que Jesus Cristo fez. Nele nós temos tudo. Nele habita tudo. Toda a plenitude de Deus habita em Jesus Cristo. E Ele é suficiente. Aleluia. E Ele não precisa de ajuda de ninguém. Não precisa. Não precisa. Ele é suficiente. Ele é suficiente.
Apenas Jesus Cristo é o nosso meio para a salvação. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus e crer para serem salvas. Não, mas lá numa tribo isolada da África, lá no Tibete, lá em cima de uma montanha onde a pessoa nunca ouviu falar de Jesus, elas precisam ouvir, senão elas não vão ser salvas. Não existe salvação fora de Jesus Cristo, somente Cristo salva. Isso confronta a nossa natureza, porque a gente quer ser mais bom do que Deus, quer se colocar assim, não, mas lá o coitado fulano, não, todos pecaram, é isso que a Escritura diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está vendo como é difícil esses, parece 5 pilares que parece que são fáceis da gente viver, mas está vendo como a gente já se desviou muito disso ao longo desses 500 e poucos anos. Não, mas será? O cara era bonzinho. Não, mas olha só, não. Ele precisa ouvir falar de Jesus. Ele precisa ouvir falar de Jesus. Olha só o que Paulo vai dizer lá em Romanos no capítulo 10. Romanos capítulo 10. Olha só, as pessoas precisam ouvir falar de Jesus e permanecer para serem salvas. Olha só, mas como poderão invocá-lo se não creram nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Paulo está dizendo, olha, mas como poderão invocá-lo? Por ele estar aqui dizendo que, olha, enviar missionários é extremamente importante, porque se as pessoas não ouvirem falar de Jesus, elas não vão crer, elas não vão alcançar a salvação. Não há salvação fora de Jesus. Isso nos confronta, nos confronta. Não, mas tem uma religião lá que defende algumas coisas, não, que são bonzinhos. Não existe salvação. Não é no hinduísmo, não é no budismo que eles vão achar. É por isso que eu e você temos a urgência de levantar, meus irmãos, desculpe a expressão, de levantar a bunda da cadeira e ir e falar de Jesus, porque as pessoas vão para o inferno. Muitas pessoas vão para o inferno porque não ouviram falar de Jesus. Está sobre a minha e a tua responsabilidade. Talvez aqui no interior do Treviso, talvez as pessoas que moram mais afastadas, talvez as pessoas que vivem um pouco mais isoladas em Criciúma ou qualquer outro lugar, nós precisamos ir e falar de Jesus. Nós precisamos falar, porque somente Cristo salva, e não há salvação fora dele. Porque se for assim, nós cremos em uma salvação por obras. Não, mas Jonas, e aí? Não tem, meu irmão. Vamos partir do princípio. Deus veio aqui, um Deus infinito, e decidiu entregar por nós. E a gente quer ser justo, quer ser mais justo do que Deus, quer ser mais bonzinho do que Deus. Olha o padrão da régua, olha o padrão. Um Deus infinito que se fez carne, um Deus que fez o homem com as suas próprias mãos, que trouxe ao mundo a existência com o som da sua voz, e agora ele se sujeita a nascer do ventre de uma mulher, e ter que aprender a engatinhar como nós, e poder querer aprender a andar como nós, e teve que aprender a falar como nós, e teve que ser exortado por um pai como nós fomos. Você quer preço mais do que isso? E depois teve que ser chicoteado, e depois teve que ser açoitado, teve que ser cuspido na face dele, teve que ter os seus órgãos expostos. E aí a gente quer ser mais bonzinho do que isso, e achar que isso não é suficiente, precisa de uma ajudinha.
Creio na salvação por obras. Não. Somente Cristo salva. Somente Cristo salva. Somente Cristo. Se tudo o que Ele fez por nós não for o suficiente para a gente botar a boca no pó, entendendo quem Ele é, e se arrepender dos nossos pecados, o que mais? Nós certamente não alcançaremos a nossa salvação. Se nós não tivermos essa certeza, se nós não tivermos esse olhar de que somente Cristo salva e que Ele é suficiente, nós certamente nos perderemos. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus e crer para permanecer. Somente Cristo é suficiente para libertar e restaurar. Colossenses capítulo 2 ainda. Ele é o nosso Redentor. Ele é o padrão perfeito. Em Cristo habita a plenitude de Deus. Olha só, medita nisso. A plenitude, tudo que Deus tem, habita em Jesus Cristo. Olha só, Colossenses capítulo 2 e verso 12. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Verso 14. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Verso 18 até o 23. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles o tornou orgulhosos e eles não estão ligados em Cristo, que é a cabeça do corpo, unido a Ele por meio de suas juntas e seus ligamentos. O corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Nós não precisamos nos autoflagelar, nós não precisamos nos abster de certos alimentos para nos considerarmos pessoas puras. Apareceu aqui um líder de uma religião que agora teve uma visão que a gente tem que se abster de comer um certo tipo de alimento. Teve uma nova interpretação bíblica. O que a Bíblia diz que isso é de origem demoníaca, diabólica, vem da mente do homem. E nós não devemos, seguir esses ensinos. Parecem um princípio de sabedoria, mas são de origem diabólica. Porque tiram Jesus do centro de tudo, tiram Jesus da nossa redenção, tiram Jesus da nossa santificação. Nós não precisamos disso, nós não precisamos nos autoflagelar. Você não precisa vir aqui e se confessar o teu pecado para o pastor, e ele falar para ti: eu tenho que subir 500 escadarias, não sei de onde, para tu libertar do teu pecado, para tu santificar. Não precisa disso. Jesus é suficiente para te santificar, para te regenerar, e isso basta. Nós precisamos falar sobre isso. Nós estamos abaixando a régua para ser aceito. Nós estamos abaixando a santidade de Jesus para que as pessoas possam ser atraídas por um discurso politicamente correto. E não é assim. Nós não precisamos de novos ensinos. Somente a Escritura, somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo é suficiente. Não podemos aceitar isso. Todo e qualquer argumento que queira acrescentar algum tipo de regra, visando a purificação da igreja como um acréscimo ao Evangelho, ou uma espécie de ajuda à obra da cruz, esse pensamento provém da mente humana ou de origem demoníaca. É isso que a Escritura nos ensina.
Foi isso que a gente acabou de ler. Não precisamos, Deus não precisa de ajudinha de ninguém para te santificar. Deus não precisa. Afinal, os que pregam isso são os mentirosos. Buda pregava o domínio próprio, mas não conseguia controlar a própria boca. Olha a imagem dele, obeso, um mentiroso. Agora, o nosso Jesus não. Ele se entregou de verdade. Ele morreu de verdade. Ele se despiu da sua glória. Ele foi um exemplo em tudo. Em tudo. E as Escrituras nos apontam isso. Ele foi o Filho perfeito. Quando os apóstolos vão ensinar a respeito do casamento, qual é o padrão que eles falam que a gente tem que ser como marido? Esposo, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele é o exemplo perfeito de esposo. Ele é o exemplo perfeito de filho. Ele é o exemplo perfeito de submissão a Deus. Nele habita a plenitude de Deus e ele não precisa de ajudinha de ninguém. E ponto final. E é nisso que nós cremos. Vão nos chamar de intolerante. Não tem problema. Nós temos compromisso com Deus. Nós temos compromisso com Deus. Nós não estamos aqui para ser aceito pelas pessoas. Nós estamos aqui para pregar a mensagem, as pessoas aceitar a mensagem, não nossa, mas a mensagem que a Bíblia apresenta para elas. Somente Cristo para vencer o poder das trevas. Efésios 2. Do 1 ao 6. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Nós seguimos a ordem do Deus dessa era, Satanás. A nossa mente estava sob o domínio dele. E o amor de Jesus Cristo venceu esse domínio, nos convenceu de que nós não somos mais escravos do diabo. Agora nós somos servos e nós somos filhos de Deus. E Jesus ele é suficiente para tu vencer isso. Jesus é suficiente para nós vencermos as trevas. Porque quando nós estávamos ainda na nossa natureza, afastados de Deus, Ele nos amou tanto que Ele nos libertou. E agora, se você está permanecer em Jesus, e Ele falou aqui, vocês estão sentados sobre o domínio celestial. Se nós permanecermos em Deus, nós vamos ter força para vencer o poder das trevas. Somente em Cristo, somente com Cristo, nós venceremos o poder das trevas. Aleluia! E Ele é suficiente para isso. Ele é suficiente. Como eu falei outro dia na igreja, a gente estava falando sobre batalha espiritual. E a própria Bíblia nos ensina que a gente não deve ficar menosprezando Satanás. Não deve. Mas também a gente não pode superestimar, porque ele é um anjo caído. Mas o Deus que habita no meu coração, o Deus que habita no meu coração, foi Ele que fez Satanás. Satanás se rebelou contra Ele. O diabo é a criação de Deus. E se nós permanecermos em Cristo, nós venceremos o poder das trevas. Então, meu irmão, quando o diabo se levantar contra a tua casa, o diabo não tem medo de crucifixo. O diabo não tem medo de água benta. O diabo tem medo de um homem e de uma mulher que sabe quem ele é em Cristo Jesus, e que agora é uma nova criatura, e que eles sabem que o poder do nome de Jesus Cristo é suficiente para derrotar Satanás. Então, quando o diabo se levantar contra a tua vida, declara para ele em alto e bom som: no nome de Jesus Cristo, eu te repreendo.
Eu te repreendo. Quando ele se levantar contra a tua família, Cristo é suficiente, o nome de Cristo é suficiente. Declara para ele ouvir, porque ele odeia ouvir esse nome. Declara para ele ouvir, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que a minha família pertence a Jesus Cristo, e tu estás repreendido, em nome de Jesus. Aleluia. Se quando você estava, meu irmão, morto, espiritualmente falando, se quando você estava totalmente voltado para uma natureza, afundado no pecado, Jesus te amou e fez você, vencer o poder das trevas. O que Ele não fará por ti agora que você confessa a tua fé nele. Aleluia, aleluia. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo para você levantar a tua cabeça todos os dias e falar e declarar: eu sou um vencedor em Cristo Jesus. As Escrituras nos garantem isso. Em Cristo somos mais do que vencedores. É por isso que eles não pararam Lutero. É por isso que religião nenhuma vai parar um homem e uma mulher cheio do poder de Deus. É por isso que a gente tem que se posicionar e não ter medo de ser perseguido. Mas a internet, mas o cancelamento, dane-se, maior o que está conosco. Aleluia. Aleluia, e é no nome dEle que nós avançamos, é no nome dEle que nós estamos aqui, é no poder dEle que nós estamos aqui, porque nós entendemos que somente Cristo é suficiente para nos salvar e nos purificar. Aleluia, e nos ter a paz que excede todo entendimento, e nós temos essa paz no nosso coração, nós temos paz com Deus, meu irmão. Olha, pessoas estão agora querendo achar a paz em talvez num carreiro de cocaína, ou precisando de ajuda de algum ansiolítico, ou procurando ajuda em psiquiatra, em psicólogo. Algumas coisas, tudo bem, tem momentos que a gente vai ter que fazer uso disso também, infelizmente. Mas eu e você estamos aqui pelo poder de Deus sobre nós, nos foi dada essa oportunidade, nos foi dada essa graça. Que maravilha isso, ter paz com Deus. Deitar no teu travesseiro, colocar a cabeça no teu travesseiro e saber que Deus te ama. O Criador de todas as coisas te ama. Aleluia. E entregou o seu Filho por amor a mim e a você, homens miseráveis, pecadores. Jesus não é só o centro da nossa salvação, Ele é a razão de toda a existência. Colossenses, já caminho para o final. Colossenses capítulo 1, verso 16. Colossenses capítulo 1, verso 16. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, os reinos, os governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia, 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 aleluia. Por isso que ele é suficiente. Ele não é só o centro da nossa salvação, Ele é a razão de toda a existência, e Ele precisa ser o centro da nossa vida, Ele precisa ser a razão da nossa vida, meu irmão. Jesus Cristo precisa ser a razão da nossa existência. Se você ainda não entregou a tua vida por completo, e se entregue a Ele, somente Ele é suficiente, somente Ele, somente Ele. Ele precisa ser a razão da nossa vida. Jesus é o nosso padrão de marido, Ele é o nosso padrão de filho, Ele é o nosso padrão de pastor, Ele é o nosso padrão de amigo, Ele é o padrão de obediência, Ele é o padrão de submissão a Deus. Jesus é o nosso Redentor. Talvez você tenha falhado em alguma dessas coisas que eu falei aqui, talvez como marido, como filho, como pastor, como amigo. Talvez tu seja uma pessoa desobediente, talvez tu seja uma pessoa que não está
totalmente submissa a Deus, tu está tentando governar a tua vida com as tuas próprias mãos. Ei, eu quero te dizer que Jesus é o teu Redentor, Ele é perfeito. Se você tem falhado em alguma coisa para isso, olha para a cruz, olha para Ele, não se coloca um fardo pesado, porque Ele falou: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É por isso que Ele falou isso. Quando você estiver aflito, quando você falhar na sua vida, olha para a cruz, eu te perdoei, enquanto você ainda era pecador, eu te amei. Olha para lá, olha para a cruz, olha para mim, Ele é suficiente. Aleluia, aleluia, Ele é suficiente. Deus o fez pecador como nós, ao submetê-lo à morte de cruz. Agora encerramos em definitivo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Ei, talvez você tenha falhado ao longo dessa semana, ao longo desse mês. Olha para Jesus, olha para Jesus, olha só, Ele se fez oferta, Deus fez dele pecador, Deus colocou ele no teu lugar. Aquela cruz era para mim, para você, mas Jesus se colocou lá por amor a mim e a ti. Deus o fez pecador como nós, Deus o colocou no mesmo patamar de pecador, mesmo ele sem ter pecado algum. Por isso ele é suficiente, por isso somente Cristo, por isso somente Cristo, por isso somente Cristo, por isso somente a Ele a glória, a honra e o poder. Aleluia, aleluia. Nos apeguemos a isso, essa verdade soberana, nos apegamos a isso, nos mantemos firmes, sabendo que somente Ele é suficiente para vencermos toda e qualquer dificuldade, para nos aliviarmos de todo e qualquer mal que venha sobre a nossa vida. O nome de Cristo é suficiente. Aleluia, glória a Deus. Orar, pastor. Quero te convidar a se colocar de pé. E fazer uma oração sincera, meu irmão. Talvez tu tenha pecado, tenha falhado. E eu quero te convidar essa noite a lembra, traz a tua memória quem Jesus Cristo é. Tudo que foi falado aqui, Ele é a plenitude de Deus. Ele é aquele que não tinha pecado algum e se entregou por nós, e se fez pecador como nós. Então, nele habita toda a plenitude de Deus. Seja qual for o teu problema, seja qual for a tua dificuldade, Ele é suficiente para tu vencer. Talvez seja um pecado que você ainda não conseguiu vencer, talvez seja uma dificuldade, talvez seja uma luta espiritual. Ele é suficiente, somente Ele. Ele não precisa de ajuda, Ele não precisa de ninguém, somente Ele. É por Ele e para Ele são todas as coisas, amém? Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, Pai, no Teu nome, Senhor. Deus, eis aqui a Tua igreja, Senhor, eis aqui o Teu povo, Senhor, que Tu morreu, que Tu se entregou, Pai, para salvar, Jesus. Deus, e a nossa oração é, Senhor, que Tu venhas, Deus, nos conceder a graça, Senhor, Deus, que habita no Teu nome, Jesus, que possamos fazer uso, Senhor, dessa plenitude, Senhor, que habita em Ti, Jesus, que nós possamos ter a certeza, Senhor, de que somente Tu, Senhor, Tu és suficiente, Senhor, para nos salvar, Senhor, para nos purificar, Senhor, Deus, para nós vencermos as dificuldades, Senhor, do dia a dia, Pai, para nós vencermos, Senhor, as lutas, Pai, para nós vencermos as nossas batalhas espirituais, Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos a Ti, Senhor, sê conosco, Senhor, Deus, ajuda o Teu povo, Senhor, ajuda a Tua igreja, Senhor, a permanecer, Pai, nesse pilar, Senhor, nessa rocha que és Tu, Pai, como foi cantado aqui, Senhor, como está, Senhor, escrito lá em Mateus 7, Senhor, Tu és a rocha, Senhor, a nossa casa está alicerçada em Ti, Senhor, e nós não vamos sucumbir, Senhor, porque nós declaramos que Tu és o único e suficiente Salvador, Senhor, por isso nós Te pedimos, Senhor, derrama o Teu poder, Senhor, sobre a nossa vida, Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém
e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo essa noite? Obrigado, meu irmão Jonas.